Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos aqui já há alguns anos e nesta semana, mais uma vez, para trazer os subsídios da lição de número 2 da revista Betel Dominical, estudada nas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em boa parte do mundo onde há extensões de Madureira. A lição desta semana, que será estudada no próximo domingo, dia 13 de abril, tem por título A Proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. As lições deste trimestre, que tiveram início no último domingo, neste mês de abril, e serão estudadas até o mês de junho, tem como tema geral mordomia cristã. E provavelmente alguém pergunte: o que o tema desta semana tem a ver com mordomia cristã? E quem assistiu os nossos subsídios da semana passada deve lembrar-se que mencionamos o significado de mordomia cristã, qual seja, é aquele que administra os bens que não lhe pertencem. É como um governante de uma família real, por exemplo, só para ilustrar. Administra algo que está sob sua responsabilidade, mas que não é algo de sua propriedade, não lhe pertence. Esse é o sentido de mordomia cristã, e veremos na lição deste domingo e nos subsídios de hoje alguns subsídios e algumas analogias que nos mostrarão a importância da mordomia cristã. Antes, logo no início, eu não posso deixar de trazer aquele lembrete especial. Inscreva-se em nosso canal, se você ainda não é inscrito, e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Além disso, você pode interagir conosco com os seus comentários e uma sugestão: compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp dos quais você participa, porque, quem sabe, ele poderá ser útil para outros professores e também para outros alunos como subsídios, como ferramenta adicional à lição deste domingo e, por que não dizer, aos comentários de todo o trimestre, uma ferramenta adicional para ajudar os professores diante de suas classes. O texto de referência é o texto de Êxodo, capítulo 10, versos 24, 25 e 26. E aí é interessante fazer um resumo da história, um resumo da narrativa. Estamos, mediante a narrativa que temos como ponto fulcral da lição de hoje,
que será estudada no próximo domingo, dos subsídios que estamos hoje apresentando, temos a saída do povo de Israel do Egito para dirigir-se à terra prometida e conquistá-la conforme promessa do próprio Deus. Os israelitas ficariam 40 anos no deserto, e isso, em termos de proporcionalidade, não é nada para um povo que se multiplicou no Egito com a descida da família de Jacó para o Egito, na época da fome que veio sobre toda a terra, foi uma fome global. A família de Jacó se multiplicou e tornou-se um povo poderoso. E quando começamos a ler o livro de Êxodo, percebemos que Faraó tinha grandes preocupações. Esse Faraó da história, no início do Êxodo, não conhecia José, e a preocupação deles era que o número de judeus no Egito era um número extremamente grande, imenso, talvez até maior do que o número de egípcios. E ele então se preocupava que os judeus poderiam, eventualmente, promover uma sublevação e tentar guerrear contra os próprios egípcios, e aí eles passaram a viver como escravos. Foram 430 anos nessas condições, mas Deus levantou Moisés, e aqui vale já a primeira analogia: para cada época, para cada circunstância, Deus levanta pessoas certas, pessoas por Ele escolhidas, vocacionadas, talhadas, com um perfil próprio para cada circunstância, para cada ocasião, e esse era Moisés. O texto que lemos, do capítulo 10, na verdade, não cheguei a ler o texto, mas é um texto que temos como referência, Êxodo capítulo 10, versos 24, 25 e 26. Esse texto está inserido no contexto da 9ª praga, a praga das trevas. Ao todo foram 10 pragas que Deus enviou sobre os egípcios. E alguém poderá questionar: Deus não poderia livrar Israel logo no início, sem a necessidade das 10 pragas? Claro, não se discute aqui a soberania de Deus. Não se discute aqui o que Deus poderia fazer. O que podemos é presumir que Deus usou as pragas para desmistificar a adoração egípcia, baseada em diferentes deuses. Eram cultos pagãos representados por ídolos, e cada uma daquelas pragas reportou-se a um desses ídolos adorados pelos egípcios. Então, Deus usa essas 10 pragas. Até o faraó era um desses seres adorados. Então, Deus usa as 10 pragas para descredibilizar, para tirar a legitimidade da adoração egípcia, já que o povo de Israel vivia nesse meio, e esses vestígios certamente estavam permeando a vida do povo judeu
vivendo naquelas circunstâncias, e Deus então quis mostrar que aqueles deuses não ouviam, não falavam, não tinham poder algum, não tinham condição alguma e jamais mereciam ser adorados. Então essa é uma perspectiva pela qual as 10 pragas foram enviadas ao Egito. E o texto que lemos, como eu disse, está inserido no contexto da 9ª praga, a praga das trevas. E exatamente no contexto dessa 9ª praga, Faraó faz uma proposta a Moisés. E a proposta está aqui no texto que agora leio. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, referindo-se, por óbvio, a uma prática comum da fé judaica que veio desde os tempos de Adão, como já estudamos na lição anterior. Moisés, porém, disse: Tu, porém, darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E o verso 26, para mim, é o verso-chave. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ou seja, a proposta de Faraó, Moisés faz essa réplica. E nessa réplica temos aqui uma expressão muito forte, quando ele diz: nenhuma única unha ficará. Em outras palavras, nada ficará para trás. Não deixaremos um fio de cabelo para trás. No entanto, quando você lê as narrativas, no próprio livro de Êxodo, você percebe que Deus diz a Moisés que Faraó não libertaria o povo e que ainda viria uma última praga, a praga dos primogênitos, e só depois dessa praga, então, haveria a libertação. E aí Deus estabelece uma série de recomendações sobre como os israelitas deveriam proceder, porque a saída seria pela madrugada, após a praga dos primogênitos, em que os primogênitos de toda a terra seriam mortos, inclusive o primogênito de Faraó, que, pela lógica, deveria ser, na dinastia, o seu substituto, o seu sucessor. As únicas casas que não seriam atingidas seriam as casas dos israelitas, dos judeus, se eles pegassem o sangue do cordeiro que seria imolado. Há orientações aqui muito específicas, ou seja, as famílias pequenas deveriam juntar-se às famílias maiores para que não houvesse desperdício. É interessante esse ponto. Para que não houvesse desperdício, então as famílias pequenas deveriam juntar-se às famílias maiores e o sangue deveria ser aspergido nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passasse e visse o sangue aspergido nos umbrais das portas, essa família seria protegida e, por consequência, o seu primogênito não seria morto. Não só o seu primogênito, mas também o primogênito de todos os animais.
diga-se de passagem. Mas esse fato só se daria depois da 10ª praga, ou seja, a morte dos primogênitos, inclusive a morte do primogênito de Faraó. E a orientação de Moisés para o povo foi exatamente essa. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água por causa desse pigarro. A orientação de Moisés para o povo foi que todos estivessem prontos, arrumados, preparados, vestidos, com todos os utensílios prontos, prata, ouro, gado. Lembre-se da frase, nem uma única unha ficará. Ou seja, nem um fio de cabelo. Inclusive, é um conteúdo que permite até aquela frase que eu já usei, outros pastores já usaram, de malas prontas esperando Jesus, referindo-se, é claro, à expectativa da sua vinda, à expectativa da sua volta. Então, a orientação de Moisés foi essa: estejam prontos, porque vamos sair às pressas, vamos sair pela madrugada, vamos sair bem cedo. Claro que, certamente, a Moisés, mais um pouquinho de água, me perdoem, por favor. Moisés deve ter montado uma logística para essa saída, uma logística muito bem organizada, para que não houvesse tumulto, para que tudo saísse da melhor maneira possível. Mas o episódio em que Faraó faz a proposta é quando ocorre a 9ª praga, a praga das trevas. E você pode presumir que a intenção de Faraó, quando faz a proposta, era uma má intenção. Como diz o título da lição, era uma armadilha. Por que era uma armadilha? O próprio texto responde, quando ele diz, aqui no verso de número 24 do capítulo 10, então Faraó chamou a Moisés e disse, ide servir ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Ora, quando ele diz, fiquem somente as vossas ovelhas e as vossas vacas, ele está tirando aqui o elemento principal que era empregado na adoração judaica. Embora aqui ainda não estivéssemos no período da lei, convém que se faça essa ressalva, embora aqui não estamos no período da lei, mas a lei fez simplesmente estabelecer práticas que já eram comuns na vida da nação judaica desde os tempos imemoriais, através da oralidade passada desde Adão para as gerações seguintes, a prática dos patriarcas e a prática do próprio povo de Israel no Egito, embora não houvera ainda a lei. A lei foi recebida ao pé do Monte Sinai, já com o povo de Israel no deserto. Convém que se diga que, desde a saída até chegar ao Monte Sinai, o povo levou aí um período aproximado de 3 meses. E no Monte Sinai, o povo
se estabeleceu e ali, por cerca de 1 ano, foi o tempo que a nação se organizou. As leis foram dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai, inclusive os 10 mandamentos, onde o primeiro mandamento é taxativo. A adoração é exclusiva a Deus. A adoração é exclusiva ao Todo-Poderoso. Então foi ao pé do Monte Sinai que eles recebem a lei cerimonial, recebem a lei civil, recebem a lei moral e, mediante essas leis, o sistema legal de uma nação é estabelecido antes que eles prosseguissem do Sinai em sua caminhada, que durou ao todo 40 anos, até a conquista da terra prometida. Mas voltando ao Egito, a proposta de Faraó era essa: deixem aqui as ovelhas, deixem aqui as vossas vacas. E Moisés então contrapõe: o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Ou seja, nada ficará para trás. E aqui eu quero partir já para as analogias em relação à mordomia cristã. Perdão, irmãos, eu estou saindo de um resfriado, mas vamos em frente. Não vamos interromper a gravação e aproveitem para orar por mim, para que os resquícios do resfriado passem e eu possa continuar a cumprir os meus compromissos. Acontece que eles saem do Egito, Moisés propõe: nenhuma unha ficará. E quais são as analogias que nós podemos extrair desse episódio em relação à mordomia cristã? Primeiro, tudo pertence a Deus. Esse é o princípio linear das lições deste trimestre. Tudo pertence a Deus, somos apenas mordomos. Quando ele diz a Faraó: nenhuma unha ficará, a ênfase é exatamente essa, porque nós estamos apenas administrando os bens que Deus nos deu e é com eles que adoramos a Deus. Então essa é a primeira analogia que eu faço com essa passagem em relação ao tema geral, mordomia cristã. A segunda analogia, e eu me apego de novo a essa expressão, nem uma unha ficará, e transformo essa expressão numa outra frase que usei agora há pouco: nada ficará para trás. Costumamos usar a figura do Egito como um lugar de escravidão, tratando da nossa vida de pecado. Costumamos usar a libertação do Egito como uma analogia para mostrar que fomos libertos do pecado. E existe inclusive uma expressão muito comum referente ao povo de Israel, dada a sua vida de recalcitrante contra Deus, de rebelião contra Deus no deserto. Várias vezes eles manifestam o desejo de voltar a comer as comidas do Egito.
Então há uma expressão que diz que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. Em outras palavras, quando nos convertemos, nós saímos do Egito, mas o Egito precisa sair do nosso coração, e com essa premissa, nada ficou para trás. Tudo foi levado de maneira organizada por uma logística que Moisés certamente estabeleceu. E em relação a nós cristãos hoje, qual é a ideia? Qual é a ideia? E eu vou aqui defini-la. Muitos de nós, crentes, convertidos a Deus, às vezes temos a mania, essa é a palavra que eu quero usar, ou temos o costume, ou temos a prática de tentar de criar uma dicotomia. Qual é essa dicotomia? Da vida espiritual, cuida o Senhor. Da minha vida material, cuido eu. Ou, eventualmente, achamos que Deus só espera os frutos dos nossos lábios. E isso implica, por exemplo, nos cultos comunitários, quando nos reunimos em nossos templos ou em outros locais de adoração comunitária. Então nós adoramos, nós servimos a Deus com os nossos louvores, nós centralizamos a pessoa de Cristo como a razão suprema dos atos que estamos praticando durante o culto. Mas as implicações da adoração vão muito mais além, porque tudo quanto temos pertence a Deus. E é exatamente isso que Moisés diz. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Então os nossos bens, o nosso dinheiro, o nosso carro, a nossa casa. Em outras palavras, nada que temos é nosso, mas vem das mãos dadivosas do nosso Deus. Claro que Deus usa o nosso trabalho, e o trabalho também é uma dádiva de Deus. Deus usa as nossas habilidades, mas até as nossas habilidades são dádivas de Deus. Deus usa os nossos recursos, mas os nossos recursos são dádivas de Deus. Então, essa é a premissa que temos de estabelecer em nossa vida. E entender que todos os nossos atos são atos de adoração, seja os atos como fruto dos nossos lábios, seja os atos como fruto de nossas ações, seja os atos com os bens que possuímos, com aquilo que Deus nos deu. Eles devem ser usados em quaisquer circunstâncias para a adoração a Deus. Então a grande pergunta, vamos aqui trazer para o terreno da prática. Quando eu uso o meu carro, qual é o propósito? Quando eu me alimento, qual é o propósito? Quando eu saio para o entretenimento que é necessário, o lazer não é ócio no sentido mau. O lazer é necessário.
O dia se constitui de 24 horas e isso aí já não é tão recente, isso já vem de longa data. Já ouvi várias pessoas usarem esse raciocínio. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para dedicar a outras atividades e também ao lazer. Quando eu saio para o lazer, como é que eu ajo nesse período da minha vida? E aí eu tenho de me reportar a 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Paulo está tratando ali, numa cidade extremamente comercial, era uma rota comercial, um dos mais importantes centros comerciais do Império Romano, e também com a prática de cultos pagãos. Paulo trata das questões sacrificadas aos ídolos e aí orienta os cristãos de Corinto, e ele diz, usando 2 elementos básicos da vida, comer e beber, que eram coisas empregadas nos cultos pagãos. Então ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, não deixou nada de fora. Tomando a expressão de Moisés, não deixou nem uma unha de fora, nem uma unha ficará. Ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, adoração plena, adoração total, a adoração que envolve todas as áreas de nossa vida, a adoração que envolve tudo quanto temos, porque tudo quanto temos pertence ao Senhor e nós somos meros mordomos. Meros mordomos. Estamos apenas administrando. Até os filhos. Até os filhos. Como é que você trata os seus filhos? E aí eu tenho que me lembrar daquela passagem de um dos salmos que diz que os filhos são herança do Senhor. Então os filhos nos são dados como herança para cuidar deles e para que eles sejam ensinados a servir a Deus e a adorá-lo também da mesma forma como adoramos, e os nossos exemplos vão modelar a adoração dos nossos filhos. Se você vem para a igreja ou para o templo, mas não se preocupa em trazer os seus filhos, deixe-me dizer aqui o que eu ouvi recentemente. Não estou tratando aqui dos filhos de maior idade. Estou tratando dos filhos que estão sob sua responsabilidade. Você não tem que perguntar a eles se eles querem ir à igreja. Você simplesmente tem que chegar como meus pais faziam. Você simplesmente tem que chegar para eles e dizer, olha, se arrumem porque vamos para a igreja, vamos para o culto. Não se dá a eles a opção de escolher ir ou não ao culto. Não se dá a eles a alternativa de decidirem. Eles estão sob a sua responsabilidade e principalmente aos obreiros. Quando Paulo ensina na epístola a Timóteo, a primeira epístola, capítulo 3, e ali apresenta as qualificações dos bispos, presbíteros, pastores e diáconos, ele faz uma digressão. Quem não governa bem a sua própria casa, como governará a igreja de Deus? Então, os filhos de menor idade,
estão sob a responsabilidade dos pais, e os pais não têm que simplesmente deixá-los à vontade. Ir à igreja é simplesmente dizer a eles, arrumem-se, porque daqui a pouco, daqui a meia hora, sairemos para o culto. Então, tudo, eu mencionei na aula passada, aquele hino em fervente oração, cujo coro diz, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Então, esses são os exemplos práticos aqui, dessa narrativa, e desse diálogo entre Faraó e Moisés, em que ele estabelece aqui uma armadilha. E a lição, em seu comentário, fala muito bem das armadilhas que o diabo tece, das tentações que ele cria para desviar o seu foco, para tirar o seu foco de Deus, para pôr o seu foco nas coisas humanas, e de repente os bens que você tem passam a merecer de você maior interesse do que o seu interesse por Deus. Não é maior adoração, porque não existe essa questão de proporcionalidade, adorar mais a Deus e menos a criatura, não. A adoração a Deus é plena, total. Criatura, objetos, ou o que seja, não se adora. Mas temos interesses. Então, aí eu posso dar ou estabelecer a proporcionalidade. Mais interesse pelos bens que Deus nos deu do que no próprio Deus que nos deu esses bens. Deixe-me repetir. Mais interesse nos bens que Deus nos deu do que no Deus que nos deu esses bens. Então esse é o sentido da lição hoje. Moisés não engoliu a conversa de Faraó. Moisés estava atento à armadilha de Faraó, mas os ouvidos de Moisés estavam atentos à voz de Deus, porque Deus lhe diz aqui na Escritura que mais uma praga, que seria a praga dos primogênitos, viria ainda sobre o Egito. E só então, depois disso, os israelitas seriam libertos. E de fato foram libertos, mas percebam a má fé de Faraó. É que mesmo o povo de Israel tendo saído do Egito, mesmo Faraó perdendo o seu primogênito, ainda assim, Faraó se põe a marchar com o seu exército para tentar destruir o povo de Israel, ou quem sabe trazê-lo de volta para a escravidão do Egito. E nesse ponto a analogia que eu posso fazer é que o diabo, o inimigo de nossas almas, tenta por todos os meios tornar-nos seus escravos, quando tornamos-nos escravos dos bens, tornamos-nos escravos da vida cotidiana e prestamos a esses bens e a essa vida cotidiana uma adoração que não lhe pertence. Não podeis servir a dois senhores, e a figura que Jesus usa é a figura de Mamon, o Deus do dinheiro. Ou servis a Mamon ou servis ao Senhor. Essa figura que ele usa. Então, doravante, as próximas lições, a partir da lição de número 3, vamos estar tratando especificamente da mordomia cristã. Por exemplo, lição de número 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço.
E deixe-me citar aqui a lição de número 4. O cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Nessas duas primeiras lições, a lição anterior e a lição de hoje, a lição anterior baseada nos dois sacrifícios, sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel, e na lição de hoje, baseada nessa tentativa de manipulação de Faraó. Nós temos, digamos, os ensinos pedagógicos sobre a mordomia cristã em geral, que nas próximas lições serão tratadas agora de forma mais específica. Perdoe-me, porque tive aí esses episódios de pigarro, em razão desse resfriado, mas é bom porque você vai se lembrar de orar por mim mais ainda do que você ora. E deixe-me fazer aquele lembrete de novo. Último lembrete. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, interaja conosco e compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Um abraço a todos e um beijo no coração de cada um de vocês.